Obrigado, Amélia, mais uma vez, parabéns pelo super sucesso. Gostaria de agradecer também ao Laboratório Takeda, ao Arthur, pelo gentil convite junto com a Amélia para participar desse evento. Muito bem, nesses próximos 30 minutos, nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns estudos já publicados. Antes disso, eu vou falar um pouquinho da molécula, os estudos que basearam efetivamente a aprovação para o tratamento. E, Amélia, me permita, eu vou trazer em primeira mão para o Brasil dados muito interessantes que estão sendo apresentados no American Heart hoje. Então, no Brasil, pela primeira mão, a gente vai trazer dados muito interessantes no tocante ao estudo Examine, que estão apresentados sob a forma de pôster e que serão publicados no futuro muito próximo. Muito bem, aqui nós temos nosso conflito de interesse e vamos começar mostrando esse slide. Esse slide é básico para que a gente possa entender um pouquinho os aspectos fisiopatológicos do diabetes. Esses dados são tirados do KPDS. No KPDS, como todos nós sabemos, eram pacientes diabéticos tipo 2 recentemente diagnosticados. E naquele momento foi feito um estudo de função de célula beta desses pacientes e percebam, já ao diagnóstico, já existia uma perda de 50% de função de célula beta. Muito recentemente, na verdade há 1 ano e meio atrás, o professor Ralph DeFronzo publica um estudo mostrando que esse número aqui está diferente do estudo na população dele, em que já existe uma perda de 80% de função de célula beta. Mas o fato concreto, independente do estudo KPDS ou do estudo Ralph DeFronzo, é que nós temos uma enorme perda de massa já ao diagnóstico e que essa perda ela se torna cada vez maior na medida que o paciente vai tendo anos de vida de diabetes. Muito bem. Esse slide foi tirado de uma publicação interessante do professor Meyer, que procura sumarizar o caminho quando a gente fala de função de célula beta, que na verdade ele autonutre uma cada vez maior deficiência de célula beta e cada vez maior hiperglicemia. Então vejamos, a redução de massa de célula beta leva a uma redução de pulsatividade insulínica. Na verdade, o diabético recentemente publicado ele tem até hiperinsulinemia do ponto de vista absoluto, só que hipoinsulinemia do ponto de vista relativo, e provavelmente isso decorre de alteração de pulsatividade, que já leva a uma alteração de colocação de glicose perifericamente. Mas observem aqui que na medida que a gente tem alteração de pulsatividade, a gente tem cada vez menor a inibição da insulina no fígado, na produção hepática de glicose, e isso decorre também da hiperfunção de célula alfa, que leva ao aumento da produção do glucagon e que leva, portanto, ao aumento da produção hepática de glicose. Em outras palavras, a disfunção de célula beta ela é um fator absolutamente importante na dinâmica que culmina com a hiperglicemia. Muito bem. O resumo da ópera está aqui. Nós temos, de um lado, menos célula beta e nós temos, do outro lado, mais célula alfa. Mais célula alfa, excesso do glucagon, menos célula beta, insuficiência relativa de insulina. Se eu tenho hiperglucagonemia, eu tenho aumento de produção hepática de glicose e hiperglicemia. Se eu tenho insuficiência relativa de insulina, menos captação periférica de glicose, e aí a gente leva a superposição que induz não só o aumento de produção hepática, como menor colocação de glicose perifericamente e lê-se, portanto, hiperglicemia. O fato é que quando a gente fala do GLP-1, da mais importante incretina, a gente observa já lá no estudo de Drucker que o GLP-1 tem uma série de ações biológicas extremamente importantes, percebam, na modulação de insulina através da célula beta pancreática. Então, ela aumenta aqui em estudo de modelos animais, aumenta a proliferação de célula beta, a apoptose de célula beta é reduzida, mas o fato é que ela aumenta a secreção, reduz a secreção do glucagon, que com isso leva a menor produção hepática de glicose. No fígado, no intestino, desculpe, a ação central induz a lentificação do esvaziamento gástrico, que facilita também o controle glicêmico, e existe uma ação cerebral também. Então, nós temos vários fatores que, uma vez superpostos, induzem, com a utilização do GLP-1, a modulação de liberação de insulina glicose dependente e o controle da homeostase glicêmica. E aí nós queremos apresentar rapidamente os dados dessa nova gliptina, a alogliptina, que será lançada no Brasil num futuro muito próximo. Muito bem, o que é que nós podemos mostrar?
aqui é um resumo da ópera, que nós temos aqui o DPP-4, que tem a capacidade de inibir o GLP-1 endógeno, razão pela qual esse GLP-1 só tem 1 a 2 minutos de vida útil e ele passa para a sua forma inativa. Na verdade, os inibidores do DPP-4 com nalogliptina, eles se juntam ao DPP-4, inativam o DPP-4 e aumentam a vida útil do GLP-1. Então, a inibição seletiva do DPP-4 aumenta os níveis plasmáticos e endógenos de GLP-1, resultando no aumento de secreção de insulina e redução de glicemia. Muito bem, aqui nós temos alguns dados da alogliptina TSI. Esse slide é só para mostrar a alta seletividade da alogliptina em termos de inibição do DPP-4, a despeito de pouca expressão nas demais dipeptidilpeptidases. Veja que ele é altamente seletivo, então para que ele possa inibir o DPP-4 nós precisamos de concentrações pequenas, diferentemente dos demais DPPs, em que a gente precisa de concentrações absolutamente importantes para que haja uma modificação e inibição efetiva dessas outras dipeptidilpeptidases. E aqui, quando a gente compara todas as gliptinas disponibilizadas e em vias de disponibilização, vejam que do lado de cá nós temos uma gliptina absolutamente específica, ela tem um alto poder de inibição da DPP-4, diferentemente das demais enzimas envolvidas com dipeptidases, e que tem, em muitas situações, efeitos até mais interessantes do que as demais gliptinas. Muito bem, ela não sofre alteração na exposição sistêmica quando administrada com alimento, o que nos permite utilizar com ou sem alimento. A gente tem a mesma farmacocinética, a mesma farmacodinâmica. Ele não é altamente ligado, só 20% tem ligação com proteína, tem pequena atividade metabólica, a sua eliminação é sobretudo renal, 60% da dose ela é excretada sem qualquer modificação, sem qualquer alteração na urina. Um outro dado que nos dá tranquilidade é a alta capacidade de utilização concomitantemente com a série de fármacos, sem modificar, sem haver interação medicamentosa, sem modificar farmacocinética, farmacodinâmica, nem desses antidiabéticos orais, nem desses inibidores de citocromo P450, nem alteração com a utilização de simetilina, de goxina e assim por diante, o que nos permite ter mais conforto na utilização dos nossos pacientes. Muito bem, não foram observadas interações medicamentosas de forma importante. O fato concreto é que a alogliptina tem um alto poder de inibição do DPP-4, por isso a gente mantém níveis adequados de GLP-1. Vejam que esse estudo aqui mostrou que, mesmo em doses altas, indo desde 25 mg até 400 mg, não houve qualquer tipo de interferência, os resultados foram muito parecidos, o que nos permite pensar que doses menores são capazes de manter esse paciente com níveis de inibição do DPP-4 adequadas. E o que é que culmina com isso? Nós temos uma boa modulação de insulina e uma boa inibição do glucagon. Vejam vocês que a utilização da alogliptina leva a um aumento importante de expressão do GLP-1 e leva a uma supressão do glucagon quando comparado com os controles ou com o placebo, aqui com a dose 25 mg por dia. Então, existem diferenças significativas em concentrações do GLP-1, em supressão do glucagon, quando da utilização desse fármaco, mostrando sua eficácia. Aqui nós temos também a questão de posologia, inibição do DPP-4, seletividade, metabolismo e alimentação, e eu chamaria a atenção que a dose que será, vamos dizer, liberada e utilizada no Brasil é de 25 mg uma única vez ao dia. Vejam que ele é altamente específico para o DPP-4, é altamente seletivo, e quando a gente compara a seletividade do DPP-4 em relação ao DPP-8 e DPP-9, vejam que existe uma diferença de 14 mil vezes. Em outras palavras, as doses que são preconizadas para a inibição do DPP-4, elas não interferem significativamente em inibição do DPP-8 ou DPP-9. O fato é que ele tem uma absorção rápida e completa, uma meia-vida que permite a utilização uma vez ao dia, a excreção, como já disse, é principalmente renal, aproximadamente 60%. O que se recomenda, apesar de existirem estudos em pacientes com comprometimento renal leve e moderado, não interferindo de forma importante, mas de toda maneira a recomendação é que a gente faça uma titulação
Se o paciente tem um comprometimento moderado, sai de 25 para 12,5. Se o comprometimento renal é grave, para 6,25. E mais uma vez dizendo, sem interação medicamentosa significativa. Então ele tem um alto poder de inibição do DPP-4, ele leva a elevações pós-prandiais de GLP-1 significativas e tem uma alta seletividade, como já dito anteriormente. Mas antes de entrarmos em dois estudos que eu pediria permissão de mostrar aos senhores, compartilhar com os senhores, não só o estudo Examine, mas o estudo Endure, é um outro estudo muito interessante, que apresenta desfechos. Eu queria mostrar alguns estudos que culminaram com a aprovação desse fármaco para a utilização em pacientes diabéticos tipo 2. Então nós temos 5 estudos em fase 3, com a média de 26 semanas de segmento, tanto avaliando 12,5 como 25 miligramas uma vez ao dia, em monoterapia associada a sulfa, a metformina, a glitazona com ou sem sulfa e metformina e mesmo adicionado à insulina. Nós temos aqui, por exemplo, o modelo ele era similar para cada um desses grupos de estudo. Então nós tínhamos sempre placebo comparado com 12,5, comparado com 25 miligramas, e aí poderia ser monoterapia, adicionada a sulfa, metformina e assim por diante. Então fica fácil a gente observar que o modelo é o mesmo, só mudando os atores de combinação, sempre com 26 semanas de segmento. Todos os estudos mostrando desfecho primário, alteração da A1C, do valor basal para a semana 26, analisando glicemia de jejum, necessidade clínica, resposta clínica de necessidade de terapia de resgate, eventos hipoglicêmicos, comportamento ponderal e comportamento em lípidos. Muito bem, vejam, senhores, que nós temos aqui em todos os estudos eficácia terapêutica no tocante à redução de hemoglobina A1C. Nesses estudos, os números variando entre 0,6% e 0,8% de efeito adicional na redução da hemoglobina glicada A1C. Então, a alteração média do valor foi semelhante, independentemente da idade, do índice de massa corpórea ou da etnia do paciente, portanto, efetividade e eficácia científica, terapêutica, independentemente do público a ser visto. Aqui nós temos o dado que não é só da alogliptina, isso nos permite colocar para todos os antidiabéticos orais. Quanto maiores os patamares de hemoglobina A1C, maior a questão de redução da hemoglobina A1C com a utilização desse fármaco, chegando a redução de 1,1% aproximadamente, aqueles pacientes que apresentavam uma hemoglobina A1C maior do que 9. Aqui, em termos de, com adição à insulina, o percentual de pacientes que alcançaram a resposta clínica foi efetivamente maior com a utilização da alogliptina quando comparado com o placebo. Então, indubitavelmente, a agregação da alogliptina ou eventualmente a monoterapia traz benefício, não tenha dúvida, no tocante à melhora do controle metabólico. E o fato talvez mais importante é que, além da redução de hemoglobina A1C, essa resposta é sustentada ao longo do tempo. Vejam vocês que nesses estudos existe a redução e a manutenção da resposta terapêutica ao longo do tempo, mostrando eficácia e durabilidade. Então, o resumo desses estudos iniciais é que a alogliptina produz reduções significativas ao longo de 26 semanas em todos os estudos de fase 3, monoterapia ou terapia combinada. As maiores reduções são observadas, obviamente, nos pacientes com maiores patamares basais. Ela aumenta a proporção de pacientes com hemoglobina A1C menor que 6,5, menor que 7. As reduções glicêmicas foram rápidas e sustentadas e reduz a glicemia de jejum rápida e significativamente. Vejam vocês aqui especificamente em termos de peso, e esses são dados muito interessantes, é que existe uma tendência aqui em monoterapia, quando adicionado à metformina, até uma questão de perda ponderal. Em muitas situações, quando a gente compara com placebo, a resposta não foi diferente, e aqui uma situação isolada com um aumento até ponderal nos pacientes fazendo uso de sulfonilureia mais alogliptina quando comparado com sulfonilureia mais placebo. Mas o fato concreto é que diante desses estudos nós podemos afirmar que existe, assim como todas as demais gliptinas, um comportamento neutro em termos de comportamento ponderal, o que é uma vantagem frente a uma série de fármacos em que a gente sabe que levam e induzem ganho de peso. Então nós temos aqui, olha, em termos de hipoglicemia, e esse é um dado bastante interessante, que assim como todas as demais gliptinas,
a resposta, a perspectiva de hipoglicemia é mínima e só acontece quando em associação com sulfa, só acontece quando associação com insulina. Aliás, isso também é visto no grupo de pacientes em grupo controle. Então, o fato concreto é que, em termos de hipoglicemia, a resposta é muito interessante, induz rarissimamente hipoglicemia, e quando isso acontece é quando associada a incretino miméticos ou mesmo insulina. Em termos de perfil lipídico, aí nós temos duas respostas diferentes. Nós temos uma resposta quando em monoterapia e nós temos outra resposta como em terapia combinada. Em monoterapia, o estudo mostrou redução de triglicéridos e de colesterol. Entretanto, em todos os demais estudos de combinação, não houve mudança ou modificação significativa na perspectiva lipídica, apenas então somente observada em pacientes em uso de monoterapia. Em termos de agregação de eventos adversos, tá certo? Nós temos aqui o grupo alogliptina e nós temos o grupo de comparadores. Percebam que não existe qualquer diferença significativa entre ambos os grupos. Em outras palavras, a agregação da alogliptina não se acompanhou de uma potencialização de eventos adversos, o que mostra, se por um lado mostra eficácia, por outro lado mostra segurança. Então, a alogliptina foi segura, bem tolerada, os eventos adversos foram leves e a incidência semelhante entre o grupo de tratamento, leia-se quando comparada com comparadores. Os eventos adversos mais comuns foram cefaleia, nasofaringite, infecção urinária, infecção respiratória e nenhuma reação adversa cutânea foi reportada. Muito bem. Em termos de segurança cardiovascular, primeiro falando desses estudos em fase 3, permitam-me trazer aqui mais uma vez os dados, mostrando que analisando eventos adversos cardiovasculares graves, não houve diferença significativa quando a gente analisa a alogliptina em relação a comparadores. Em outras palavras, esses estudos de fase 3, mais uma vez, mostraram neutralidade do ponto de vista cardiovascular. Então, não mostra evidência de uma elevação de risco cardiovascular em uma análise agrupada em estudos clínicos de fase 2 e 3. E o que nós podemos falar agora desses dois estudos, do estudo ENDUR e do estudo EXAMINE, que é a grande vedete da tarde que nós vamos deixar por fim. Aqui nós temos os desenhos do estudo ENDUR, né? O estudo que acompanhou pouco mais de 2.400 pacientes, era utilizada a alogliptina 12,5 e 25 mg mais metformina versus glipizida, tá? E analisava-se o comportamento de hemoglobina A1C durante 104 semanas. E o estudo EXAMINE, que foi recentemente publicado, apresentado agora há pouco no Congresso, alguns meses atrás, envolvendo 5.400 pacientes, em que o objetivo, de fato, era o aparecimento de desfechos cardiovasculares, como os senhores podem perceber. Começando por estudo ENDUR, né, que analisava a eficácia e segurança da alogliptina associada à metformina, comparando com a sulfonilureia glipizida associada à metformina em pacientes portadores de diabetes tipo 2. Aqui nós temos o desenho do estudo, né? Esses pacientes eram randomizados em 25 mg de alogliptina mais metformina, 12,5 de alo mais metformina, ou glipizida, que poderia ser titulada de acordo com as necessidades. Esses pacientes eles foram acompanhados por aproximadamente 52 semanas no primeiro momento e 104 semanas no momento subsequente. E o objetivo primário era a alteração da hemoglobina A1C a partir do valor basal. Muito bem. Aqui nós temos, mais uma vez, os objetivos. Desfechos secundários era alteração em outros momentos, A1C em outros momentos, comportamento de glicemia de jejum e assim por diante. Também análise de glicemia pós-prandial, incidência de hiperglicemia, resgate hiperglicêmico. Quer dizer, era um estudo que analisava uma série de parâmetros no tocante à utilização desse fármaco. E aqui nós vemos os primeiros resultados. Primeiro, análise do comportamento de hemoglobina basal, comparando metformina mais glipizida versus metformina mais alogliptina 12 e 25 mg na semana 52 do lado esquerdo, na semana 104 do lado direito, e vejo, senhores, que houve eficácia terapêutica aqui com diferença significativa pró 12,5 mg em relação à glipizida com 52 semanas. E vejam que a eficácia terapêutica e o efeito adicional significativamente maior com 12,5 e 25 mg de alogliptina mais metformina versus glipizida mais metformina. Em outras palavras, o resultado teve um efeito adicional em termos de redução de hemoglobina glicada.
E assim como os estudos de fase 3, que tinham apenas então somente 26 semanas, nesse estudo aqui, ao longo de 104 semanas, percebam que a hemoglobina glicada não C ela cai e ela se mantém estável e mantida ao longo das 104 semanas, ao longo desses 2 anos, mostrando eficácia e durabilidade de ação. Em termos de número de pacientes atingindo a meta, vejam que houve uma melhora significativa em relação à glipizida e metformina, tanto atingindo 6,5, como com a dose de 25 mg, o número de pacientes atingindo menor que 7%. O resumo da ópera do ponto de vista glicêmico é que, no estudo ENDUR, houve uma resposta adicional, uma melhor resposta com a utilização da gliptina quando comparado com glipizida. Em termos de peso, aí é uma festa. Vejam, enquanto que a glipizida, os pacientes culminaram com ganho ponderal, com a utilização de 12,5 e 25 mg, houve uma perda, até uma perda ponderal de 600 gramas, 700, 800 gramas, a despeito do ganho ponderal com a glipizida. Então, uma melhor resposta nesses pacientes. Se a gente analisa aqui a alteração do colesterol, do HDL, do LDL e triglicérides, ele mostrou melhora significativa nesses parâmetros quando comparado com a glipizida. Em termos de incidência de hipoglicemia também é uma festa, assim como perda ponderal, como comportamento ponderal, os pacientes usando glipizida mais metformina tiveram significativamente mais eventos hipoglicêmicos sintomáticos e assim por diante, com significância estatística quando comparado com a glipizida. E o que falar dos desfechos cardiovasculares, que não era o objetivo primário, mas também foi analisado. Vejam, senhores, que não houve nenhum tipo de modificação. Os grupos eles foram pareados do ponto de vista de desfecho cardiovascular. Em adição à metformina, a incidência de desfechos cardiovasculares foi semelhante à alogliptina e glipizida após 104 semanas. Então, eu diria neutralidade do ponto de vista cardiovascular. E esse interessante estudo mostrou melhora do controle glicêmico, melhora do controle lipídico e não elevação do risco cardiovascular. E finalmente, Amélio, aí sim, vamos apresentar alguns dados do estudo Examine, que é um estudo utilizando a alogliptina em pacientes com diabetes tipo 2 e síndrome coronariana aguda recente, portanto, pacientes com doença aterotrombótica estabelecida. Aqui nós temos o objetivo, que era demonstrar que a alogliptina não... Primeiro, o critério era não inferioridade. Então, provar a não inferioridade da alogliptina em relação ao placebo com relação a eventos adversos graves em diabéticos tipo 2, com síndrome coronariana aguda e alto risco para eventos cardiovasculares. Veja que nós temos um N bastante significativo, 5.400 pacientes elencados nesse estudo. O desfecho primário era tempo de randomização até a primeira ocorrência de qualquer desses eventos, morte cardiovascular, infarto não fatal e derrame não fatal. Os desfechos secundários juntavam a esses dados derrame não fatal, revascularização urgente devido à angina instável. E esses pacientes foram seguidos por aproximadamente 4 anos. Existia antes uma avaliação de superioridade, ou seja, se fosse provada a não inferioridade em relação ao placebo, era feita uma análise posterior para ver se haveria superioridade frente a placebo desses pacientes e analisando também alguns desfechos exploratórios, como os senhores podem ver adiante. Muito bem, aqui são as características basais. Como eu disse aos senhores, pouco mais de 5.400 pacientes, tinham uma média de 61 anos de idade, vejam aqui, eram pareados com a maioria do sexo masculino em ambos os grupos, eles eram mais brancos do que as demais etnias. Vejam vocês que eles tinham aproximadamente 7 anos de doença, apresentavam uma média de sobrepeso e nós tínhamos 77% com evento coronariano, eventos relacionados ao procedimento nós tínhamos 7% e angina 23%. Quer dizer, eram pacientes de altíssimo risco e com eventos recentes, com a média de 44 dias em relação ao último evento estabelecido. Esses pacientes estavam muito bem tratados do ponto de vista de eventos macrovasculares. Vejam que 91% deles utilizando estatinas, mais de 80% beta-bloqueadores, inibidor de sistema renina-angiotensina 82%, 91% usando aspirina e tienopiridina 80%. Em outras palavras, os pacientes estavam muito bem cobertos, a grande maioria deles estava muito bem coberta do ponto de vista de eventos cardiovasculares. A maioria deles utilizando a metformina, mas tinham muitos utilizando sulfas,
poucos glitazonas e em torno de 29 a 30% usando insulina. Muito bem. Primeiro, o que aconteceu em termos de hemoglobina A1C? O que era de se esperar, a utilização da aloleptina, ela se acompanhou de uma redução sustentada de aproximadamente 0,4% aqui até 36 meses, 0,4% na hemoglobina glicada A1C. E o que é que aconteceram com os desfechos primário e secundário? Aqui nós temos o desfecho primário, não houve diferença significativa entre os grupos. Quando a gente analisa os desfechos secundários, que eram os primários e mais angina, também não houve diferença significativa. Aqui nós temos, abrindo para cada um deles, tá certo? Para morte cardiovascular, evento coronariano e derrame, nós temos aqui, como os senhores podem perceber, não houve diferença significativa entre os grupos. Nós temos outros desfechos, aqui tem um desfecho secundário, como eu já disse, morte cardiovascular e a mortalidade geral. Vejam que as linhas elas estão muito próximas uma das outras, caracterizando, portanto, neutralidade do ponto de vista cardiovascular. Vejam vocês que se analisam os eventos adversos como pancreatite aguda, pancreatite crônica, neoplasia pancreática, não houve diferença significativa, assim como também diálise e hipoglicemia, não houve diferença significativa entre aloleptina e placebo. Em outras palavras, houve eficácia terapêutica na redução da hemoglobina A1C, neutralidade cardiovascular, sem um acompanhamento de eventos adversos importantes. Então, depois do resumo, vem as novidades. As taxas, como resumo desse estudo, as taxas de eventos adversos cardiovasculares importantes foram semelhantes, com aloleptina comparada com placebo em pacientes com diabetes tipo 2 e síndrome coronariana recente. Ocorreu uma redução significativa da hemoglobina A1C, alta taxa de eventos, uma vez que eram pacientes absolutamente elegíveis e graves, eles tiveram uma alta taxa de re-eventos para ambos os grupos, sem diferença significativa, e os resultados foram semelhantes para o desfecho secundário composto, morte, evento coronariano não fatal, derrame não fatal e revascularização. E o que é que nos dizem agora os novos dados que estarão sendo apresentados de hoje para amanhã? Existia uma dúvida que nesse estudo, que eu passei rapidamente, quando a gente analisa a ICC, não existia diferença significativa entre os grupos, comparador, o placebo versus a aloleptina. Mas, depois do estudo SAVOR, ficou a dúvida, o que aconteceu em termos de hospitalização por ICC? Porque nós sabemos que no SAVOR com a saxagliptina houve um aumento de hospitalização, apesar de não ter havido um aumento de ICC-P5. Houve a abertura desses dados, nada relacionado à insuficiência cardíaca congestiva foi maior no grupo aloleptina. Então, houve segurança em termos de ICC. E mais importante que isso, embora de uma forma global as doenças cardiovasculares não tenha havido proteção nos grupos, quando foi feita a análise de alguns subgrupos apresentaram benefício cardiovascular com redução significativa, por exemplo, nas mulheres. Tem alguns grupos que a gente vai conhecer isso de forma mais efetiva nos próximos dias, em que houve até segurança, não só segurança, mas até redução de desfechos cardiovasculares, e isso é um dado bastante interessante. Nós vamos ter esses dados em termos de resultados póster logo depois de sua apresentação, e certamente haverá a publicação desse estudo num futuro muito próximo, mas isso já é um alento, tá certo? Que apesar de doenças cardiovasculares como um todo não ter havido um benefício, alguns subgrupos de pacientes apresentaram benefícios cardiovasculares, o que nos traz, é o primeiro estudo, portanto, que nos traz essa perspectiva, mesmo em apenas alguns subgrupos, em termos de redução de desfechos cardiovasculares. Obrigado, gente.